Olá, gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial, lição de número 11, é o primeiro trimestre de 2023. Estamos aí chegando ao final aí dessa revista, né? E o tema de hoje da lição é a seguinte: o avivamento e a missão da igreja, ok? Vamos lá para a gente já ver o que é que a gente vai falar aqui, ok? Que diz assim, a introdução. Nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, com o resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo, ok? Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo, que está em rebeldia com Deus. Veja só aqui. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia com Deus, ok? Para a gente já entender aqui o que é que está faltando nas igrejas, o que foi lançado, o que os primórdios fizeram e por que nós não estamos se espelhando neles, ok? Então vamos lá para o primeiro tópico e o primeiro subtópico, que diz assim: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Isso é o primeiro tópico. E o subtópico vai dizer assim: o desânimo dos discípulos, ok? Depois da ressurreição de Jesus, apresentou-se triunfante. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados, ok? A gente vê ali a história, depois da ressurreição de Jesus, a incredulidade dos seus discípulos. Eu falo muito assim, que ali, pela lógica, para eles, o evangelho ali tinha acabado. O evangelho ali não tinha passado de um sonho. Essa era a visão deles. Porque havia uma necessidade de Cristo ressuscitar, e porque já tinham vindo alguns Messias, alguns dizendo que eram Messias, ok? Isso aí já tinha acontecido. Então, para eles ali, era mais uma fantasia. Ó, isso aí é mais um que não deu em nada, isso é mais um que não resultou em nada. Só que a diferença aqui, que é o Cristo ressuscitado, ele aparece para eles. E ali, a partir do momento que aparece para eles, mesmo a Maria Madalena aqui falando para eles, eles não acreditam, eles não vão acreditar. A gente vê também o episódio do próprio Tomé pedindo para tocar nele, para ver os frutos, para ele ver, entendeu? Da incredulidade. Então passa-se ali aquele tempo, mas quando eles veem que o mestre foi crucificado, quando eles veem que o mestre para eles morreu ali, tanto a morte física como a morte espiritual, e ali acaba, foi um sonho. Só que eles são surpreendidos porque Cristo aparece para eles, e aparece pedindo para eles para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E outra coisa também, a ideia do revestimento, para se esperar em Jerusalém, sobre o revestimento do Espírito Santo ali, e ali daquele momento diante, que eles tomam assim, como se fosse algo maior, que ali impulsiona para que eles pregassem o evangelho e levassem o evangelho adiante. Mas até então, até a morte de Jesus, até todos os acontecidos, para eles não tinham passado de um sonho, porque desanimaram, como aqui está falando na revista, como se estivesse desanimados, incrédulos, e órfãos, como se estivesse órfão e abandonado. Então esse é o episódio que acontece ali
com os discípulos. E a aparição de Jesus, após ver ressuscitado, entre o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos líderes judeus. Ele disse: a paz seja convosco. Então ali tem uma espécie de medo, porque o mestre foi crucificado. E eles começam a temer também pela vida deles, eles estavam escondidos, né? Então ali, se a gente for olhar muito bem, a ideia deles com o evangelho, ele teria acabado por ali. Mas é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de qualquer um. Então, para a gente ter essa ideia. E ali eles vão ver o quê? Eles pensam que tinham visto algum espírito, até que Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés furados. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Isso a gente vai ver lá em Lucas 26, 41. E para a gente ver que a incredulidade ela é grande, né? Porque não é fácil aqueles momentos. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos todo o aparato, temos a Bíblia, temos escritos, temos tudo, então fica um pouco mais lógico. Mas diante daquela situação que eles veem, que eles estavam passando por um domínio romano, e justamente quem faz uma espécie de coloio para crucificar Jesus é justamente a liderança judaica e a liderança romana, a mais judaica ainda, que faz todo aquele aparato para crucificar o mestre. E eles veem tudo isso aí, os discípulos veem, então dá aquele desânimo mesmo, ok? E depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos um mandato da grande comissão: ide, diz-lhe por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ok? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nessa ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres aconteceria, tipo, em seu ministério ia acontecer, e esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares, ok? Quando fala de todos os tempos e lugares, é que ele está passando os tempos, e aos dias de hoje também pode se acontecer isso, ok? Então, o que é que nós vamos aqui? E depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, aquilo que eu falei, depois do batismo com o Espírito Santo, ali tem algo, eles têm algo mais forte, o poder do Espírito Santo, vamos colocar assim, o poder do Espírito Santo, e ali eles começam a pregar com grande ousadia, né? Com unção, expulsaram o demônio, curaram os enfermos. Aqui nós temos Paulo e Silas, né? Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatores demonstram que a igreja de Jesus receberam avivamento espiritual, indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto, ok? Para a gente entender aqui já esse primeiro tópico, o que quer dizer do que aconteceu ali naquele período, andaram com Jesus, viveram com Jesus, mas o momento, a prova, eu falo que ali foi o momento da prova. Estudaram tanto, só que na hora da prova eles não passaram, parece que não passaram de ano, ok? Estudaram tanto, mas isso ali é porque existe um emocional, existe um psicológico, existe uma ideia política, existe uma ideia ali espiritual, existe tudo isso aí que eu falei, todas essas ações que envolve, porque não é algo assim tão comum. O mestre, ele foi crucificado, então na visão deles, tudo que eles tinham crido, tudo aquilo que eles tinham acreditado até aquele momento, é como se tudo tivesse ido por água abaixo. Entendeu? E acontece às vezes você passa alguns anos na igreja, com determinado, de repente você dá aquela desanimada, aquela coisa, mas o que aconteceu? Foi um sonho? Não. Então é por isso que a ideia de crer mesmo, ter um encontro com Cristo e crer, entendeu? E aqui os discípulos passam por um momento desse, vamos dizer, de fraqueza. E tem momentos que acontece comigo, acontece com você, aquela desanimada. Mas a ideia é que Cristo, ele ressuscitou, ok? Então vamos agora para o segundo tópico, que diz assim: o avivamento na missão da igreja local. E o subtópico vai nos falar o seguinte: o avivamento nas missões locais. Vamos lá.
O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Cristo, começando em Jerusalém. Okay? Eles foram perseguidos, foram presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus, ok? Continuaram a proclamar o Evangelho. Esse modelo de evangelização dinâmica, não só pregar dentro das quatro paredes, ou só dentro da igreja, dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de Pentecostes. Está ativa em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus tem que se fazer notório. Aqui fala se fazer notório. Eu já vou um pouco mais adiante. Tem que se fazer notório. Está dentro do Evangelho, você está se alimentando do Evangelho. E aqui nós vamos ver que os discípulos eles foram perseguidos, eles foram presos, eles sofreram todo tipo de acusações e muitas das vezes até a morte deles, mas eles não deixaram de estar proclamando aquilo que eles viram, aquilo que eles viveram, por causa das perseguições. E quantos de nós, por muitas das vezes, às vezes não temos nem perseguições e já queremos abandonar o barco, às vezes choramos tanto, mas aqui está um recado da igreja, para a igreja, para a igreja. Será que o que eles passaram nós estamos passando? Porque às vezes choramos, às vezes falamos tantas essas coisas, ok? Então vamos aqui para o segundo subtópico. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em local mais distante do centro de ação inicial. No estado brasileiro há diversos municípios, cidades do interior, são as nossas Judéias e Samaria, são a cidade de Judéia e a cidade de Samaria, as que foram evangelizadas ali primeiramente. A serem alcançada pelos trabalhos de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram muitos outros lugares. Terceiro subtópico, a missão regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte a igreja locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios de pequeno porte, para evangelizares, cumprindo a grande missão de Jesus, que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, não é isso? A fim de despertar para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé, para proclamar o Evangelho toda criatura. Em todos os lugares estamos, estados, cidades, distrito, oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Mas por quê? Eu quero enfatizar aqui essa parte fala que nós desfrutamos de uma liberdade dentro da Constituição. E muitas das vezes, já vi algumas falas, ou vocês também já ouviram falar que a igreja sofre perseguição, e aqui no Brasil é um pouco complicado falar que a igreja sofre perseguição, porque nós temos uma liberdade religiosa garantida por meio da Constituição Federal, ok? Então nós temos liberdade de culto, nós temos essa liberdade religiosa. Então eu falo que o Brasil é um país nesse sentido de liberdade para falar do Evangelho, é um lugar abençoado. É um lugar abençoado mesmo. E muitas das vezes nós ficamos inventando moda. Vou ser bem curto e grosso. Nós ficamos inventando moda, ok? E nós temos aí, nós podemos pegar um caminhão de Bíblia e para qualquer praça aí distribuir, que ninguém fala nada, ok? Então, a liberdade religiosa, não só cristã, mas de diversas religiões, ela é garantida por lei, ela é garantida dentro da Constituição. E muitas das vezes nós ficamos nos preocupando com placa de igreja, com outras instituições. E eu fico com uma pergunta, você bem
assim, bem claro aqui. Gente, as almas estão perecendo e nós estamos aí preocupados em brigar com instituições, quem é melhor, quem é pior. A Constituição está aí, garantindo essa liberdade para a gente, então vamos aproveitar. E nós estamos, muitas das vezes, não se preocupando com a ideia do evangelho humanitário, mas com o evangelho externo, que não vai trazer nada para a igreja. Então nós temos que focar mais no evangelho humanitário. Porque se a Constituição ela deu essa liberdade religiosa, é a própria mão de Deus que está dando essa liberdade religiosa para a gente. Porque nós sabemos que tem países aí que não tem a mesma liberdade que nós temos aqui. Vai pregar o evangelho, você vai ser preso, você vai ser morto, você vai ser perseguido. E aqui no Brasil nós não temos essa perseguição em relação à Constituição Federal, ok? Vamos agora para o terceiro tópico. Que diz assim: o avivamento e as missões transculturais. Transculturais são uma diversidade de cultura, que você consegue atingir outras culturas com o evangelho, ok? Então vamos lá. Lá em Atos, Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganhariam almas para Cristo e abririam igreja na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, ok? E aqui no primeiro subtópico, a primeira igreja missionária, a igreja em Antioquia, já realizava as missões locais ou missões urbanas, okay, de cidades, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, conseguindo atingir outras culturas, ok? Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lições anterior. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, ok? A ideia de missões, a ideia do compromisso de estar enviando missionários, nós sabemos que não é fácil, porque existe um custo, existe todo um trabalho, existe toda uma estrutura, tanto da igreja que vai estar ajudando, como da pessoa que está se comprometendo a ir para esses locais de outras culturas, outros países, outros continentes. Então é um trabalho que tem que ser bem feito, ele não pode ser de qualquer maneira, ok? Você está mandando para lá uma pessoa, você está mexendo com outras culturas, outras constituições, então tem que ter todo um preparamento. Aquilo que nós falamos, eu falo de uma ideia de administração, saber o que está fazendo nesse momento. Nós não podemos agir muito com emoção, nós temos que agir dentro daquilo que tem que ser, procurar uma razão, tirar um visto, procurar visto, passaporte, todo esse processo para que a pessoa chegue até outras culturas e lá elas sejam respeitadas as outras culturas, porque nós estamos enviando pessoas de um país para outro, então não é assim bagunçado como muitas pessoas acham que deve ser. Então cuidado quando for fazer esse trabalho missionário em outros estados, outros países, outros continentes, ok? Observe, ok? Se aqui nós temos essa liberdade religiosa, como eu acabei de falar, tem muitos lugares que nós não temos essa liberdade religiosa. Então tomar cuidado, observar, saber andar, saber conhecer pelo menos um pouco, estudar um pouco antes aquela cultura que você vai, isso é primordial, ok? Então vamos entender disso aí. Por quê? Mas lá atrás não, lá atrás era diferente, nós não tínhamos todos esses recursos que nós temos hoje, então não vamos agir com emoção, vamos agir muito com a razão, entendeu? Porque as coisas de Deus, elas são bem feitas, ok? Então vamos lá. A evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com
peregrinos, quase não sai aqui, os peregrinos, e alcançou a África, onde se destacou o David Livingstone, né, ali médico e missionário escocês, David Livingstone, ali entre 1841 a 1873, e ganhou muitas almas para o reino de Deus, ok? Um médico aí missionário que nasceu na Escócia e vai até lá. O trabalho dele é bem assim, muito amplo e muito bonito. E a oportunidade de dar uma pesquisada na internet, ver a biografia do que esse homem fez, esse cuidado de esse continente, o continente africano, que não é fácil, né? Entendeu? Então, para a gente ter uma ideia de grandes homens, como já foi falado em algumas outras lições, de grandes homens que fizeram grandes trabalhos, ok? Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. O Edson Taylor foi missionário na China também, fazendo um bom trabalho. E houve outros missionários que deram suas vidas, obras missionárias, transcultural, a partir da Europa, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva. A Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornou-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Como é que pode, né? A gente fica meio triste, né? É tipo como se fosse uma notícia aqui, né? Num jornal. A gente fica meio triste. Como que um continente que nós sabemos que foi trabalhado com um grande avivamento, em grandes missões, grandes homens, como as lições estão falando, e chega hoje com uma notícia dessa. Transformou-se nos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, que está falando, os crentes se acomodaram, deixaram de buscar avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, lá em 2 Crônicas 7:14. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam a igreja. Então, para você ver que nós nesse ponto nós estamos devendo, vamos colocar a palavra assim, devendo, nós estamos devendo. Mas vamos lá. É o terceiro subtópico: clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual. Em todas as igrejas, começar por quem? Começar pelos pastores, líderes, dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo mundo. Oremos como Abacuque: ouviu o Senhor a tua palavra, temi, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, notifica, na ira, lembra-te de dar misericórdia, para que nós podemos falar que nem Abacuque falou. Nós precisamos de garra, nós precisamos, e a liderança aqui como sempre foi, a liderança com a sua parcela de culpa, né? Vamos pegar o Antigo Testamento e sempre vamos dizer, a porrada, né? A lição, a correção sempre vinha por parte da liderança, que é a parte que está orientada a guiar o rebanho. É essa parte que está orientada. Então, por isso que aqui já fala logo, para começar por quem? Vamos lá, para começar pelos pastores, isso mesmo. Pelos pastores, pelos dirigentes, pelos líderes, ok? Então, é o que está faltando. Então, a igreja precisa disso aqui, ok? Então vamos lá, vamos para a conclusão. Então aquilo que nós vimos, né? A igreja vendo aquilo que aconteceu com os discípulos, vendo a ideia da missão, das missões em outros continentes, em outras culturas, precisamos, o envio de missionário precisa ter uma organização. E nós estamos vendo também o que foi falado aqui, por último, a Europa, que era um grande exemplo de avivamento, um grande exemplo de missão, hoje está dessa maneira. E aqui no Brasil também não é diferente. Nós estamos sofrendo com isso, ok?
Mas por quê? Eu vejo muito que a preocupação que nós temos, nós cristãos, não é com o evangelho humanitário. Nós não estamos muito preocupados com o evangelho humanitário. Nós estamos muito preocupados com as coisas externas. Nós estamos muito preocupados mais com a instituição, com placa de igreja, de brigar com o irmão, de falar que minha religião é a melhor, de que fica essa guerra. E só que enquanto existe essa guerra, essa briga, essa intriga, o que é que está acontecendo? O inimigo está levando ao melhor. Por quê? Porque nós estamos vigiando, nós oramos tanto, levantamos vários clamores, só que na hora de vigiar, na hora de ter essa visão, nós não temos. Ficamos aí com essa disputa, falando, que nem foi falado aqui, a igreja no Brasil sofre perseguição. Onde que a igreja no Brasil sofre perseguição voltada do Estado? Do Estado não tem como. O Estado aqui ele não persegue a igreja. Inclusive, como eu já falei, nós somos um povo nesse sentido muito bem abençoado, muito abençoado mesmo em relação à Constituição. Então, vamos lá para a conclusão. Os cristãos avivados demonstram um compromisso com Deus, com Cristo, com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional, transcultural, em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta da fé, o que fala? O século da falta da fé. Olha o título: a demonstração de avivamento espiritual com manifestação dos dons do Espírito e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Que isso venha nos motivar você, motivar a mim, para a gente seguir em frente, proclamando o Evangelho de Cristo, ok?